dançando e segue o baile. Fala, compadre, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Então hoje a gente está começando a saga de vídeos do CompadreCast. E para dar início nessa saga, a gente vai começar com um tema muito importante para a agricultura, que seria a rotação de cultura. Então a gente tem dois convidados aqui. Eu me chamo Josemar, sou estudante do 7º período do curso de agronomia, e esse é meu companheiro Guilherme Isato. Boa tarde a todos, então. A gente está iniciando esse projeto novo, esperando que dê muito certo. E hoje trouxemos aqui nossos primeiros convidados, o Francisco e o Guilherme Pim, dois produtores rurais também. E hoje vamos falar de um tema muito importante, que é a rotação de culturas, que foi um tema que já existia há mais de 3 mil anos atrás na Grécia. Ele era muito implementado, mas ao passar dos anos, como foi surgindo e sendo implementada a agricultura, foi se adotando mais o plantio convencional, foi se esquecendo desse cenário da rotação de culturas, que é uma coisa muito importante, tanto para o meio ambiente quanto para o solo. E agora, nesse cenário atual, que a gente pensa em um plantio mais sustentável, mais ecológico, ele está sendo retornado para os nossos campos, mais implementado. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho, fazer uma troca de informações, um bate-papo, de como é que funciona esse plantio, essa rotação de culturas. Pensando numa agricultura que a gente está levando para o lado regenerativo, né? No começo da agricultura foi explorado muito do solo, então hoje a gente pensa numa agricultura mais regenerativa. A gente está mudando o pensamento aos poucos, mudando a forma de trabalho, o sistema de produção. Então a gente pensa também no lado regenerativo e melhorar a condição do solo em si, né? Agradecer aqui ao convite do Guilherme e do Josemar por estar presente hoje aqui nesse podcast, né? Eu me chamo Francisco e hoje a gente vai trazer um pouquinho da realidade, o que é, como funciona esse conceito da rotação de cultura. Vou passar a palavra aqui para o meu compadre Guilherme, falar um pouquinho da história dele. Isso aí, alguém aceita? Teles? Opa. Então, boa tarde, boa noite, gurizada. Sou o Guilherme, também sou produtor rural, sou estudante de agronomia também, e a gente tá aí, viemos aí a convite dos nossos compadres aí para fazer um bate-papo, uma troca de informação sobre esse assunto, né, Zato? Isso. Compadre Zato aí, nós já negociamos, compadre Zato aí, nós De longa data. De longa data, né? Então acho que vamos começar a tentar entender o que é essa rotação de cultura, né? Como é que ela funciona? Como é que ela funciona, porque assim, é muito vago, às vezes, até por falta de informação, por vários fatores é muito vago assim essa ideia de rotação de cultura. Às vezes o Francisco vai comentar um pouco melhor depois para nós aí, vai. Mas a rotação de cultura, qual que é o conceito da rotação de cultura? É basicamente você não implementar na mesma área a mesma cultura no mínimo de 1 a 3 anos, né? Então o que a gente tem para nossa realidade, que é o que a gente faz em casa, né, lá, por exemplo, você tira o soja e você coloca o trigo. Então é uma associação, e às vezes tu vai conversar com o produtor, tu pensa que está sendo uma rotação, mas não é. A rotação, a ideia dela é diferente, e para frente aí a gente vai conversando e vai vendo que não é bem assim, né? Não sei se ficou claro isso aí. O que eu vejo é que a rotação de cultura seria simular um campo nativo, né, uma mata nativa, tendo alguns benefícios com com esse sistema, né? Um dos benefícios, hoje se fala muito no sequestro de carbono, né? Seria um dos benefícios, tem outros benefícios também, mas esse seria o principal que a gente aborda lá na nossa aula, né? De maneira de conservação do solo. O conceito base a gente já tem, né, que é a diversificação de cultura. Alternar leguminosa, gramínea, que nem o Guilherme falou, do mínimo aí, um consórcio que não envolva a mesma, cultivar no mínimo aí de 1 a 3 anos. Tá? E trazer um pouco do que é isso daqui, esse tema, para a nossa discussão hoje aqui, para o nosso bate-papo,
e entender um pouco também do que é a dor do outro lado e o produtor fazer com que ele se entenda que monocultura, sucessão é diferente da rotação, né? Mano, o que eu acho que os produtores, eles acham que estão fazendo uma rotação de cultura, mas eles não estão, porque eles acham que implementar um soja no verão e um trigo no inverno vai ser uma rotação, né? Exato. Não é o ponto, não é o conceito da rotação de cultura. Então, para a gente entender o conceito base da rotação de culturas, é a gente fazer essa troca. O que é a monocultura? A monocultura é você, por exemplo, num produtor de leite, tem lá, ele precisa de comida para as vacas, né? Precisa de boia, né? Precisa de boia para as vacas lá, e ele precisa plantar milho. Safra, safrinha, uma atrás da outra, milho sobre milho, e isso é uma monocultura. Está plantando milho sobre milho. A sucessão de cultura é o que você falou, fazer um soja no verão e um trigo no inverno. Isso daí é o conceito base na cabeça do produtor, que ele entende que é rotação, mas não é. É uma sucessão de cultura, porque no verão seguinte ele vai fazer soja de novo. Então assim, ele está implementando essa mesma leguminosa do verão no outro verão, no outro verão, e assim ele está indo, sabe? E o que a gente traz hoje aqui é essa dificuldade que tem do produtor aceitar implementar outras plantas no manejo dele. Um dos motivos é a falta às vezes, econômica, né? A falta de conhecimento também, o tempo que ele vai levar para implementar essa rotação dentro do manejo A dele. partir do conceito explicado do que é a rotação de cultura, a gente tem esse desafio para a implantação, que entra nessa parte dentro do planejamento. O que é, né, Francisco? Para a gente trocar uma ideia sobre o que é esse falta de planejamento. Cara, é complicado. O produtor, então, ele tem que se planejar aí com antecedência de 3 safras, por exemplo, 3 anos. Então o cara vai ter que ter um auxílio de um técnico, alguma coisa assim para dar ideia para o produtor, provavelmente dito, dessa parte de planejamento, do que fazer. Entra a parte do ambiente, assim, que a gente comentando na nossa região, cara, tem muito tabu sobre fazer a rotação. Por exemplo, assim, cara, dentro da rotação de cultura entra uma ferramenta dentro da rotação de cultura, que é a utilização das plantas de cobertura, né? Cara, então o cara, pra fazer isso, o cara já... não vou fazer, porque isso aí vai me trazer problema, isso aí vai me trazer doença, e sendo que às vezes é muito pelo contrário, né? E também o fator econômico, porque é um investimento, né Francisco? No fim das contas, se passar a régua, vai dar rentabilidade pro produtor, mas ainda existe esse tabu por cima, né? Isso, que nem o Guilherme falou, é um investimento muito alto, né? Então, tudo que envolve dinheiro, o produtor ele fica um pouco retraído, né? Mas, pensando por outro lado, ele acaba poupando também no manejo, né? No manejo fitossanitário, sanidade de planta, ele vai conseguir fazer um manejo um pouco melhor de planta daninha, de doença. Então, acaba tirando um lado e compensando o outro. E aí, talvez compensando até mais do que o custo que ele teria para implantar esse sistema, né, de rotação de cultura. Então, tem que pôr na balança, ver como é que funciona o sistema, se planejar, se programar, para ver o lado a lado, para ver o que vai dar de resultado, né? Aí você entrou num ponto bem importante, que é mostrar para o produtor que esse manejo ele dá resultado, né? Ciclagem de nutrientes, né, um benefício aí numa redução de custos com inseticidas químicos, em geral inseticidas, fungicidas, herbicidas, que nas lavouras dele ele vai implementar, como ele vai implementar diferentes culturas, vão ser diferentes manejos. Então você vai ter, por exemplo, aqui o milho é um manejo, doenças que atacam no milho não vão atacar no soja, por exemplo, né? Um fungo que é um fungo de solo que causa prejuízo na soja e no milho, né? Ele vai poder combater com algumas ferramentas que a gente tem no mercado de mix, de cobertura, algumas coberturas leguminosas, gramíneas, e que ele vai conseguir se sobressair melhor
né, diminuindo o custo, porque a base de tudo é o custo. O que vai levar o produtor a ter mais rentabilidade com as culturas vai ser essa diminuição de custo e fazer com que ele produza mais. Né? Tu vê então que a rotação de cultura, né? Quantas matérias a gente já teve aí, por exemplo, desde o manejo de praga até o manejo de doenças, até o controle de plantas daninhas, né? De ferramenta de controle, a rotação de cultura entra como uma excelente opção em todas elas, né? Você pega no controle de plantas daninhas, você vai ter diferentes ferramentas de diferentes defensivos para você. Se você tem um banco de semente, cara, de uma daninha que é complicada de você controlar na soja, que é um problema, que vai te dar uma redução da produtividade, vai te dar um problema, vai te dar um custo, você entra com milho, cara, você pode quebrar, você pode diminuir esse banco de semente, você pode controlar essa entra para a parte de fungo de solo. Cara, um ponto muito que a gente vem comentando, até a gente teve na aula da professora Edilaine, a gente comentou sobre essa questão de fungo de solo. Cara, basicamente você fazendo a monocultura, uma cultura em cima da outra, você vai estar fazendo um meio de cultura para a aplicação desse fungo ali, né? Sim. Então a rotação ela vai entrar para quebrar esse ciclo desse fungo. A parte dos insetos, cara, a rotação de cultura é... Dentro da rotação de cultura, no que tu falou, né, José? De tentar fazer parecido do que é um campo nativo, por exemplo. De ter essa harmonia com os insetos, você ter a população de insetos praga com a população de inimigos naturais ali vamos dizer assim, em mesmo número, e um combatendo o outro, né? Então é uma baita ferramenta, muito importante, né? Que a gente, e que nem o Zato falou, tá voltando cada vez a ter mais relevância e mais importância, né? Então a gente falou bastante sobre a rotação de cultura e agora a gente queria ver como é que a gente pode se programar para esse sistema, como é que a gente pode fazer para que o sistema dê certo, como é que é na prática. Vocês têm um exemplo aí, como é que é? Lá no campo, para tu implementar um sistema desse, precisa de um planejamento, como a gente falou, né? Que muitos produtores aí não têm. Tu precisa ter um planejamento. Primeiro começa com planejamento. O que eu vou fazer, aonde eu vou, essa área, o que eu vou fazer nesse ano, essa área. Você vai dividir as tuas áreas em talhões menores, né? E você vai ver, ó, nessa área vai vir milho, nessa área vai vir soja, nessa área aqui vai vir um feijão, um negócio diferente, né? E aqui a gente trouxe um exemplo, que eu acho que no vídeo aqui vai estar um pouquinho difícil de visualizar, mas a gente vai explicar. Um exemplo aqui de um plano de rotação trianual. No primeiro ano, no inverno, o produtor vai poder entrar com trigo e no verão com soja, certo? No segundo ano, ele vai entrar já no inverno, diferenciado do trigo, ele vai entrar com nabo, com tremoço, com alguma leguminosa, um mix de cobertura que vai beneficiar ele com ciclagem de nutrientes, essa quebra de ciclo de patógenos, né? Não vai deixar a terra repousil também, que isso é bastante prejudicial, já vai entrar em parte de conservação de solo, diminuição de erosão, enfim, um monte de atributos. E no verão ele vai entrar com milho. Vai entrar com milho quebrando esse ciclo do soja, que é o que a gente falou do conceito da chave da rotação de cultura. No terceiro ano, no inverno, ele entra com uma aveia, que é um custo-benefício um pouquinho mais barato também, uma aveia branca, uma aveia preta, talvez aí até para uma colheita, né? E no verão do terceiro ano, né, ele já pode entrar com soja de novo nessa rotação, tá? E aí ele vai sobressaindo aqui, ó, por exemplo, na parte 2, né, do trabalho que a gente tem aqui para mostrar, lá no caso do primeiro ano, seria no quarto ano, ele você divide, no inverno, né? você divide em talhões, no caso. Talhões, né? exato. Talhões, ó, o talhão 1, o talhão 2 e o talhão 3, né? Aí tu vai mudando, brincando entre eles, né? Aí que entra o planejamento, né? Brincando com responsabilidade Isso, técnica, né? claro. Brincando com responsabilidade técnica, mas se torna uma brincadeira, tu vai estar alternando aí as culturas, né? É legal esse negócio. E uma coisa muito boa, né, Francisco, que dentro dessa brincadeira dos talhão, você pode alternar também dentro das entre-safras das plantas de cobertura que você vai ter. Aí tu vai poder diversificar umas plantas com relação CN curta, umas relação CN longa, que vão trazer diversos benefícios físicos, químicos e biológicos para o solo, né?
Então é uma ferramenta muito importante e que assim, dentro da rotação de cultura além de ser muito importante, vai trazer rentabilidade na forma do investimento. Né? Eu acho que puxando um gancho nisso que o Francisco estava falando, da gente fazer uma rotação. Aqui na nossa região, sudoeste do Paraná, a gente tem muitos produtores de leite. Que eles, necessariamente, eles têm que fazer uma monocultura, porque eles não têm o conhecimento certo ainda. Então eles fazem milho sobre milho sobre milho. Fazendo a rotação, a gente pode dar um diferencial nisso daí, né? A gente pode fazer um ILP, pensando em fazer um milho verão, fazendo uma aveia para pastejo depois, pode fazer diferentes entradas de corte. Isso vai ajudar principalmente na compactação do solo, pensando na rotação, né? Como se fosse ver, para um produtor de leite, tendo a quantidade de animais certos na área, ele não vai gerar uma compactação, vai ter um grande estoque de carbono presente nisso daí, e pensando mais nisso daí, é uma coisa muito boa, porque o produtor ele pode fazer um milho no verão, pode fazer uma aveia no inverno, fazer uma silagem de aveia, fazer uma silagem de milho, fazer uma silagem triticada, que são boas para a gente fazer a rotação, né? Então o produtor ele pode começar a adotar isso daí, fazer a silagem no inverno e talvez fazer uma rotação no verão, né? E aí uma boa estratégia, né? E também agrega muito na produção dos animais ali, das vacas no caso, com o bem-estar animal, que você vai ter esse ILP, ILPF, enfim, ajudando o manejo, o bem-estar animal, e o animal vai responder isso, né? É o que a gente vê em muitos locais aí, mas assim, bem manejado. E é o que a gente tem que cada vez mais olhar para esse lado, né, Exato? O produtor, cara, sabe que de repente a área é apertada, mas aí o que tu pode fazer em cima para trabalhar? Falta de informação. Falta de informação. Falta de gente capacitada para implementar. E mostrar, cara, que isso aqui dá resultado e que, cara, você fazer um milho, você tira o milho, você coloca o milho, mas você vai ter um período entre safra. Dentro dessa entre safra, que cobertura deu fazer, por exemplo, para ajudar nessa não vir tanta daninha, ou para ajudar nessa descompactação, ou você pode trabalhar, por exemplo, assim, faz uma veia e larga o gado, deu o ponto de corte, você tira o gado, deu o ponto de corte, você coloca o gado, deu o ponto de tirar, você tira o gado, por exemplo, né? Então é uma maneira muito interessante, né? Ganho de peso diário, isso vai agregar no ganho de peso, no ganho de produtividade de leite. A gente comentou com o Piva, né, na parte de estoque de carbono, né, que ele fez, eu acho que uns trabalhos lá em Castro, algo assim, não sei, me corrija se eu tiver errado, mas o estoque de carbono num sistema bem manejado de ILP, ou era ILPF, não lembro, mas chegou o estoque de carbono comparado ao que é o campo nativo, né? Então é um manejo muito interessante, né? É interessantíssimo isso aí. É um negócio que, assim, é um conceito amplo, o produtor vai conseguir atingir níveis que ele espera dentro, é claro, de um planejamento específico. E bem manejado. Bem manejado, vai levar um tempo, mas ele vai ter esse retorno, e é aí que a gente parte para uma agricultura mais sustentável, mais regenerativa, conforme o Josimar falou no começo. E é aí que a gente precisa entender que precisa de plantas diferentes no manejo das áreas, né? O milho tem benefícios, o soja tem benefícios, né? Por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio é um benefício, né? Tanto para a cultura, mas a desagregação do solo, o milho, por exemplo, um nabo, uma leguminosa aí no inverno e um milho no verão, tem estudos aí que mostram que a produtividade foi lá em cima, né? Com esse consórcio aí, né? Fazer uma no inverno e o milho no verão. Então, precisa implementar. O começo é difícil, mas com o passar do tempo vai se ajustando e vai para um manejo mais... Mas eu acho que hoje a maior dificuldade de implementar isso é o custo de produção. A gente nas últimas safras tem um custo muito alto, uma margem de lucro muito baixa. Então os produtores pensam que eles têm que plantar a safra
para tentar sobrar alguma coisa para eles terem um retorno e conseguir dar o tombo. Então eu acho que falta informação da gente mostrar os resultados, como o Guilherme comentou, mostrar o resultado que isso daí funciona. Que uma baixa produtividade que ele teve numa safra é acarretada da falta de rotação de cultura que ele teve anteriormente. Sim. Exato. Falta, na verdade, aí parte para a parte agronômica, né? Falta agronomia no campo, né? Falta Falta agronomia no campo, Na porque verdade- tem que... Na verdade, assim, hoje o produtor ele tá muito retraído, né? Ele pensa que na verdade, ele planta conforme está o preço. Se a soja está com o preço um pouco melhor, ele vai plantar soja. Se o milho está um pouco melhor, ele vai plantar milho. Se o trigo está com preço bom, ele planta. Se não tiver, ele não planta. Então, falta um pouco de informação no campo para ter um planejamento um pouco melhor, né? Chega pra cá. Exatamente. É bem por aí. Isso, que nem eu falei, essa parte agronômica que falta no campo, o produtor vai ter esses gargalos econômicos, enfim, mas a parte agronômica precisa mostrar para ele o porquê que é importante fazer, o porquê que é importante ele trabalhar dessa forma, para mostrar resultado lá na frente depois. É difícil hoje no campo de implementar um negócio para ele, porque ele está pensando, às vezes tem dívida, enfim, aquilo ali que está pagando a conta é isso que eu vou fazer e não tem que, né? E José, é interessante nessa parte, né, do produtor aí, mas por isso que bem manejado, essa que é a ideia de você implementar a rotação de cultura, né? Bem planejado, cara, você tem que fazer, o produtor ele dividir as áreas, fazer claro, tá o preço bom soja, você planta o soja, mas você faz um talhão de milho, Sim. você faz um pedaço de milho verão, por exemplo, né? Isso é muito importante, você tem que fazer isso, né? E é isso que a gente tem que colocar na cabeça não, mas que a gente tem que trabalhar em cima disso e mostrar que é assim, né, Francisco? Esse é outro fator relevante também, pensando aqui na nossa região, aqui no Sudoeste, são pequenos produtores, né? Então, na maioria das vezes, os produtores eles não têm mais de um talhão. Eles têm uma área pequena ali, 5, 6 alqueires, que eles têm para o sustento e coisa. Então, o que acaba dificultando também é essa parte de divisão em talhão. Claro, se pensando numa área um pouco maior, seria um benefício muito grande, né? Um benefício bom. Diversificar a cultura, né? Do que ele vai estar plantando no ano. Mas na nossa região, aqui na nossa realidade é um pouco diferente, né? Mas uma grande dificuldade também é o produtor ele pensar nisso daí pensando na próxima safra. Ele não quer ver o dinheiro dele saindo e não entrar nada para ele fazer uma rotação de cultura. Aí tá o grande tabu que eu acho que deve ser trabalhado. Né? Entra no que a gente comentou, né? Os tabu por trás da implementação da rotação de cultura, né? A rotação de cultura ela é um manejo. É um manejo em que você às vezes é um custo, mas é um investimento que você faz, né? Dentro, um dos pilares da rotação de cultura é você manter, você ter plantas verdes o ano inteiro, né? Então você através de, dentro dos pilares que é as plantas de cobertura, você vai colocar as plantas de cobertura no investimento que você está fazendo, que ela vai te retornar naquilo que eu já comentei, ela vai te retornar em aspectos físicos, químicos, biológicos do solo, então é uma série de fatores. Na verdade, o produtor ele vai ver essa diferença no momento de estresse, né? Uma falta de estresse. Uma falta de chuva, uma condição desfavorável para a cultura, né? Ele vai ver essa diferença. Talvez não seja uma diferença assim muito grande na parte lucrativa, mas na parte estrutural do solo, de melhorar a capacidade da retenção de água, coisa, formação de textura e coisa. E, Então, e no primeiro ano, é difícil de tu ver o resultado, porque o primeiro ano geralmente tu vai fazer o que tu tá, o que tu já tá fazendo, né? Na verdade, tu vai corrigir a cagada que tu já fez. Isso, mas dentro do planejamento, dentro do segundo, terceiro ano, e quando tu volta a plantar o soja de novo, por exemplo, é onde que tu vai ver que tu vai começar a colher os resultados, né? Sim. E numa gateada dessa daqui, ó, do soja, trocar o soja pelo milho verão, o preço do milho pode estar alto. A gente trabalha com o mercado também, o produtor... Igual eu contei aquela história pra vocês, né? Igual eu contei aquela história pra vocês, né, Chico? Do cara, do velhinho louco que tinha lá em Realeza, o cara me contou que... Ele falou, eu não vou plantar soja esse ano que passou, né?
e eu vou plantar milho, eu vou ganhar dinheiro, eu vou acertar. Isso devia ser julho, por aí, do outro ano. E o zoeinho plantou, acho que ele tinha 7, 8 alqueires, plantou milho, colheu 500 por alqueire de milho e ganhou mais dinheiro que todo mundo plantou soja. E eu achando que o velho era louco, né? A nossa região, a nossa região aí, o que aconteceu? O milho quando explodiu. Aham. O milho explodiu nas safras anteriores ali, no verão explodiu, todo mundo colheu bem quem plantou milho. Mas quem já implementava esse sistema de milho verão, Tinha um pedaço de milho. tinha um pedaço de milho. O que aconteceu na nossa região agora? Turmada, milho sobre milho e milho, e quem plantava 30 alqueires, por exemplo, de área, 15 vai de milho. Né? Mas esse milho que tu Quem não fala, plantava nada de milho. esse milho que tu fala que explodiu é o milho pipoca. É. Tu vai, né? O milho explodiu no mercado, milho e pipoca. Então, acho que sim, gurizada. Bem explicado os conceitos da rotação de cultura, você saber o que é a rotação de cultura. Agora é trabalhar em cima para implementar e fazer o manejo cada vez mais assertivo, né? A gente que está se formando aí como agrônomo aí é uma coisa muito importante a gente ter isso na cabeça do seguinte, que nem o Jôncio e o Gato comentaram, né? De partir a agricultura para esse lado mais regenerativo aí, né? Significa que a cagada estava feita, né? Sim. E nós estamos correndo atrás agora de Pra tentar resolver o que já resolver o que estava feito, perdeu, né? Fazer com que essa falta de agronomia que tem no campo, que é muita venda, muita empresa multinacional cobrando venda e não está tendo essa agronomia, que os agrônomos se formam e não está levando essa agronomia para o campo, levar essa agronomia para o campo, mostrar ao produtor que tem formas diferentes de trabalhar, quebrar um pouco desse ciclo de patógeno, que a gente está vendo cada vez mais tendo doenças que são de difícil controle, não está tendo mecanismo no mercado aí que consiga combater esse tipo de doença. Ferramenta a gente tem, então tem que saber manejar, tem que Eu saber acho trabalhar. que hoje a nossa principal missão, após formado, vai ser produzir mais, ter mais lucratividade em menos área, de uma forma sustentável. E a palavra-chave disso tudo é planejamento, né? Planejamento. Tendo um bom planejamento, você vai ter uma boa lucratividade, né? Só que tem que ter alguns fatores que a gente deve levar em consideração. Mas tendo um bom planejamento, dá para fazer o que quiser na lavoura também, né? Você tem que fazer o básico bem feito. Exato. Moçada, Produzir mais gastando menos. Isso. Moçada, nós como convidado aí tava. Acho que a gente tá respondendo todas as perguntas aí. Tem mais alguma coisa que vocês. Alguma coisa que a gente pode comentar sobre? Alguma coisa que. E a gente vendo também, Algum assunto pertinente a falar? a gente também vendo que vocês têm, né, um entendimento, já estão na área, sabem como é que funciona. Vocês falaram aí muito da DLP, essas atribuições aí desses conceitos, então a gente acha que, né, é de grande valia estar aqui hoje. Isso aí. Show de bola. Isso aí. Será que o chat tem uma pergunta? O chat. Chat. Algum internauta tem mais alguma dúvida? Se tiver Manda na pra aula, nós aí. Se tiver, dá um grito. Fala aí, agora nós vamos estar com tempo para responder as perguntas de um vocês. agradecimento, acho. Os roast aí tem que fazer os agradecimento aí. aos Red. Aos Red. Aqui do podcast. E essa ideia aí surgiu. Obrigado pelo convite, moçada. Nós Nós tá aí muito agradecer a fazendo- vocês, foi muito importante para nós, essa troca de conhecimento. Cada vez mais a gente vai buscar melhorar as performances no campo, o né? bate-pop. Ó, pergunta internauta aí pro Guilherme Pim. Fala, meu amigo. Aninha 46 pediu pra quando que tá marcada a cirurgia da fimose. Então, moçada, obrigado. Foi Obrigadão pela presença. Vamos ver se na próxima Obrigado. aí demos de novo. Trouxemos um assunto melhor aí pra gente tratar. Assunto que a gente pode Aí- agregar. A gente tem um agradecimento Opa! especial pra eles, mas não vão se acostumando. Não, Mas esse aqui esse nós é- já vamos tomar. Já vamos tomar junto. Eu vou levar embora mesmo isso aqui. Então, obrigado a quem acompanhou de longe, mas ao mesmo tempo perto. Então, esse foi o nosso programa número 1 e espero que dê continuidade aí no programa. Queria agradecer aos nossos dois convidados aí, foram muito bem profissionais na área, né? Muito bem explicado aí. E eu acho que seria isso. Aquele abraço apertado. Até os cocos. Hashtag compadre esquece. Olha que é. Um abraço pro toqueiro. Se foda. Falou! Até os cocos.
vai fazer um bate-papo. Não bate